Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que os astrônomos estudaram a fundo uma magnetar. Você não sabe o que é? Calma que eu vou explicar o que é uma magnetar. E eles descobriram que muito provavelmente a resposta para a origem, a natureza das FRBs está na magnetar. Será que as magnetars é que são a origem das FRBs? Vamos tentar entender tudo isso, os astrônomos tentando resolver um grande mistério do universo. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, spacetodaystore.com, desce lá, grandes novidades para vocês. A nossa campanha lá de comprar 3 camisetas e ganhar uma foi um sucesso. Essa aí não tem mais, porque a gente tinha um certo número de camisetas que poderiam ser dadas durante todo esse processo. Então foi muito legal, foi todas. Queria agradecer a todo mundo aí por ter adquirido. E agora tem coisa nova, tem uma nova promoção. Você compra uma camiseta, você compra uma caneca e você vai ganhar uma caneca totalmente de graça. E essa caneca não é qualquer uma, é uma caneca das antigas coleções do Space Today, canecas que não existem mais. Então, se você gosta do canal, se você quer colecionar as coisas do canal, você vai adorar, porque vão ter coisas ali inéditas que ninguém vai ter. Tem também agora body para bebê, então se você tem um bebezinho aí bonitinho, ele vai ficar lindo com temática espacial. Desce aí na spacetodaystore.com. E ainda temos a Nuke Mars, a camiseta em homenagem ao que o Elon Musk quer fazer com o planeta vermelho, e o boné lindo que vai ficar pronto já já. São 50 unidades só, então garanta o seu aí embaixo. Você vai comprar agora, você vai receber ele lá a partir do dia 15 de setembro, mas vai dar tudo certo. Então desce aí que só tem 50 unidades. Acabou essas 50, se der certo a gente faz outras com outro, ou com outra temática, com outros logos e tudo mais, tá? Então desce aí, todos os links na descrição, spacetodaystore.com. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui aqueles 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. Nessa altura do campeonato, quem acompanha aqui o Space Today já sabe que um dos maiores mistérios que os astrônomos têm que lidar hoje são com um dos maiores mistérios são as FRBs, as Fast Radio Bursts, ou seja, as explosões rápidas em ondas de rádio. Essas explosões que acabaram começando a ser detectadas no começo dos anos 2000, por ali, né, 2007, que foi a primeira. Até agora a gente tem pouquíssimas detectadas. Outro dia eu trouxe aqui um vídeo com mais algumas que foram descobertas, mas mesmo assim, juntando tudo, não são tantas assim. Os astrônomos, algumas, eles já conseguiram detectar a origem delas em galáxias distantes, galáxias anãs e tudo mais. Porém, a natureza, o fenômeno, o objeto que gera as FRBs ainda é tema de muita discussão. Tanto é tema de discussão que muitos falam que pode ser algum efeito que acontece em buracos negros, pode ser algum tipo de estrela de quark, que talvez nem exista esse tipo de estrela, mas pode ser. E outros dizem que pode até ser motor de nave alienígena. Tudo isso são hipóteses sobre as FRBs. Porém, em toda essa miríade de hipóteses aí, existe uma que vem ganhando força cada dia mais, que são as magnetars. Para você que não sabe o que é uma magnetar é uma estrela de nêutrons que tem um campo magnético extremamente intenso. Estrelas de nêutrons, né, que são os núcleos ali super densos de estrelas gigantes que colapsaram, você pode ter pulsar, que é quando a estrela de nêutrons gira muito rapidamente e começa a emitir esses pulsos, e você pode ter a magnetar, que são estrelas de nêutrons que acabam se formando ali com um campo magnético 4 trilhões de vezes mais intenso que o campo magnético do planeta Terra. Tá? Então esse é um tipo de estrela que tem. Esse tipo de estrela é um tipo de estrela que pode ser que seja a origem, mas os astrônomos precisam estudar isso.
Uma dessas magnetars, eu não vou falar o nome dela aqui, tá? Talvez eu deixe aí em alguma imagem. É aqueles nomes complicados, né? Cheio de código, cheio de número, quer dizer o projeto e a coordenada da estrela. Mas o importante para você saber é que em 2003 os astrônomos detectaram uma magnetar dessa através de emissões de raio-x, que já é uma parte bem energética do espectro eletromagnético. E em 2004, eles conseguiram registrar emissões de onda de rádio vindas dessa magnetar. Depois disso, a estrela ficou quietinha. Tá? Não teve mais emissão nenhuma, ela não teve mais explosões, né, que são esses bursts que a gente fala de energia. Ela não teve mais nada, até que em dezembro de 2018, um novo sinal de rádio foi detectado vindo dessa estrela. Os cientistas, os astrônomos ali que estudam esse tipo de fenômeno, ficaram muito intrigados e começaram a estudar essa estrela de forma detalhada. O que eles fizeram então? Apontaram para essa estrela grandes antenas de rádio, grandes radiotelescópios para tentar entender como que era essa emissão, como que essa estrela, o que essa magnetar estava realmente acontecendo com ela. E eles conseguiram caracterizar muito bem o que estava acontecendo com a estrela. Um pulso de rádio, por exemplo, esse pulso de rádio que ela teve, ele teve duração entre 1 e 4 milissegundos, o que já coloca ela ali perto do que é uma fast radio burst, que são explosões na escala, né, digamos assim, dos milissegundos, tá? Além disso, o pulso, ele numa determinada faixa de frequência das ondas de rádio, ele era bem estreito, ou seja, ele era bem ali, bem marcado mesmo, tá? Ele não tinha ali grandes lóbulos nem nada, ele era um pulso bem marcado numa determinada frequência de ondas de rádio. Além disso, era um pulso muito intenso, ou seja, a intensidade dele era grande e ele diminuía rapidamente, ou seja, foi naquele instante ali, naquela janelinha de 1 a 4 milissegundos, teve aquele pulso bem marcado numa frequência e que depois diminuiu. Os astrônomos começaram a então investigar o que poderia ser. Eles fizeram uma caracterização que a gente chama da estrutura espectral, tá, do sinal, ou seja, pegar o sinal, o espectro do sinal e ficar ali fazendo um trabalho minucioso em cima daquele espectro. Então eles fizeram toda a estrutura espectral e eles chegaram à conclusão de que não poderia ser efeitos de propagação interestelar. O que é isso? Vamos supor que a estrela sofreu um colapso. Tá? Essas estrelas podem acontecer isso. Então, quando ela sofre esse colapso, ela acaba emitindo essas ondas de rádio, esses pulsos. Pela caracterização espectral, pela estrutura espectral que eles caracterizaram, não poderia ser isso. Porém, quando eles pegam a mesma emissão de ondas de rádio que teve dessa estrela algum tempo atrás, e quando eles pegam outras FRBs, eles chegaram à conclusão que a estrutura espectral é muito similar, se ajusta muito bem ao que é esperado de uma FRB e de repetição. Porque essa estrela já teve essa emissão de ondas de rádio lá em 2004 e agora em 2018, em dezembro, foi detectado novamente. Isso é muito importante porque eles podem ter descoberto uma outra FRB de repetição e agora, além deles saberem aonde ela aconteceu, eles sabem também qual o objeto que gerou uma FRB. Os astrônomos pediram calma, eles falaram que eles não podem bater o martelo assim, com certeza, eles ainda vão fazer estudos em outras frequências de rádio para ver se não tem emissão nenhuma. Caso aconteça toda a caracterização bonitinha, aí sim eles vão poder bater o martelo e mostrar que realmente a magnetar é a origem da FRB. Se isso acontecer, vai ser muito legal, vai ser muito interessante, porque os astrônomos estarão solucionando, né? Não talvez de forma completa, mas bem solucionado, um dos maiores mistérios do universo hoje, um dos eventos astronômicos mais misteriosos, mais intrigantes que tem, que são as FRBs. Vamos aguardar. Vocês sabem que eu sempre trago aqui quando tem coisa com FRB, porque é um tema que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Então vamos aguardar. Se tudo der certo, as magnetars podem ser a origem das FRBs. O que você acha? Que é a magnetar mesmo? Deixa tudo aí nos comentários, que vai ser muito legal esse bate-papo com vocês. Muito bem, então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora.
Repetindo, spatialdaystore.com, muita coisa nova acontecendo lá, então clica aí, todos os links na descrição, bore para beber, comprou uma caneca e uma camiseta, ganha uma caneca inteiramente grátis e uma caneca especial, inédita, da coleção inédita do Space Today, camiseta Nuke Mars e o bonezão lindo do Space Today. Então desce aí, todos os links aí na spatialdaystore.com. Falo também do curso, nosso curso está aberto, desce aí que ele está aberto qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar no nosso curso. O link está aí na descrição, você entra, se matricula e já tem lá um monte de aula para você se divertir e ter um conhecimento de astronomia. Lembrando que é um curso de astronomia, chama Big Bang para leigos e apressados, ou seja, nós não entramos em detalhe profundamente nos temas, porque tem muita pessoa leiga, então a gente passa por tudo da astronomia. Então desce aí, o curso de astronomia, tá aí na descrição também, eu falo do botãozinho aqui do YouTube, para você se tornar membro do canal, clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spatialdaysite@gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Lembrando que isso também vale para o patreon.com/Space Today e para o apoia.c/Space Today. Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!